Analisar essa situação toda, envolvendo esse imbróglio do imposto sobre operações financeiras e também essas falas de autoridades. Eu converso agora com Solange Strur, que é a diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management e também colunista aqui do CNN Money, que eu tenho o prazer de dividir tela sempre. Muito boa tarde, Solange. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Solange, queria começar exatamente perguntando para você acerca desse momento de bastante incerteza que envolve exatamente essa solução encontrada pelo governo de levar esse caso para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria entender exatamente o impacto, não exatamente só do mérito daquilo que está contido nesse decreto, mas também a forma e a solução encontrada pelo governo e pelo Congresso Nacional e o quanto isso perspassa exatamente esse momento de incerteza vivido, né, protagonizando, né, em Brasília como esse palco desse imbróglio todo. Então, na verdade, a gente ainda não tem uma solução. O que eu estou entendendo é que a gente vai ter uma mesa de negociação aberta pelo Supremo, né? Que não é a primeira vez que isso acontece, onde o Executivo e o Legislativo vão tentar chegar no acordo sobre como vão fechar as contas de 25 e 26. Pelo que eu estou entendendo, o Congresso também não vai aceitar ser apenas por alta de imposto. Então, ao meu ver, deve ter algum tipo de acordo para se aprovar o mais rápido possível o corte dos subsídios. Apesar disso ser algo bastante difícil, subsídios tributários no Brasil já foram tentados, né, o corte nos dois, três últimos governos, mas não vejo um acordo para voltar o IOF ou para voltar outros impostos que poderiam ser propostos e já foram até aventados aí, inclusive na própria, quando se começou a discutir a compensação da isenção do IR. Então, ainda não há solução nenhuma, uma mesa de negociação que vai ser aberta, mas para mim, nessa mesa de negociação, a única coisa que vai ser colocada é uma tentativa de se cortar subsídio tributário. Solange, é muito interessante isso que você traz, exatamente por essa resistência, principalmente, muitas vezes setoriais, né? Essas resistências setoriais junto ao Congresso Nacional acerca da defesa, evidentemente, dos seus próprios setores. Pensando exatamente nesse montante avaliado pelo Ministério da Fazenda de 800 bilhões de reais concedidos em benefícios fiscais, o governo fala em discutir cerca ali de 10% disso. Queria entender, a partir exatamente desse imbróglio, a gente pode ter uma solução um pouquinho mais estrutural, que seja exatamente rediscutir esses subsídios? Você vê clima para isso nesse momento? Olha, eu não vejo clima nenhum. Eu acho que é super importante, né, a gente discutir 7% do PIB que é dado em subsídio tributário. Só que grande parte desses 7% do PIB está na Constituição. Então, acho que o próprio governo já, a equipe econômica já admite que não vai poder mexer. Por exemplo, na Zona Franca de Manaus, subsídio à cesta básica, isso não vai estar na mesa de negociação. Os demais subsídios ainda está sendo estudado como fará se é possível e como será feito uma redução horizontal em todos esses subsídios que não estão na Constituição. Dito isso, uma vez que se acha esse caminho, eu acho que a resistência do Congresso vai ser grande, e o melhor das hipóteses, a gente ter uma redução bastante gradual ao longo do tempo, que não vai ajudar muito a conta, né, que está mais, eu acho, evidente de ser furada, que é de 2026. Para 2025, acho que o governo consegue alguma arrecadação extraordinária, antecipação de dividendo, né, de empresas estatais, pode fazer o leilão de petróleo que já passou no Congresso e arrecadar aí em torno de 15, 20 bi, mas para 2026 teria que ter a redução forte desses subsídios e eu acho que a melhor das hipóteses seria gradual e na parcela que não está na Constituição. Onde você até antecipou, né, um aspecto que eu queria tratar com você, que era exatamente essa perspectiva para os próximos anos. Isso porque, de acordo com o próprio Ministério da Fazenda, né, com dados publicados pelo próprio Ministério da Fazenda, a gente vai acompanhar nos próximos anos uma redução gradual do ponto de vista do montante disponível para investimento, chegando a 2029,
sem qualquer tipo de recurso livre do orçamento. E aí a gente reacende aquela discussão acerca da vinculação orçamentária e exatamente desse nível de engessamento do nosso orçamento público. Isso deveria ser uma discussão que devia estar posta de uma forma um pouquinho mais aprofundada junto ao Congresso Nacional? Com certeza, eu acho que a gente precisa mexer em pelo menos três gastos para conseguir cumprir o arcabouço. E também não adianta trazer um arcabouço mais frouxo ainda, porque esse aí já é mais frouxo do que era o teto de gastos. Se a gente trouxer um mais frouxo ainda, aí que o mercado não vai ver estabilização da dívida PIB em qualquer horizonte, né, que seja relevante nas nossas vidas. Então, é preciso atacar a regra do salário mínimo, porque ela indexa grande parte dos benefícios sociais e da Previdência. Vai ser preciso mexer na vinculação da educação e saúde. E também vai ser preciso entender como que o governo vai conseguir colocar os precatórios dentro do arcabouço, né? Porque hoje a regra é que uma parte dos precatórios fica fora do teto de despesa até 2026. Em 2027, todos os precatórios terão que caber dentro do teto, dentro do arcabouço, o que é o correto, né? Só que a gente já está vendo aí algumas notícias de que vai ser proposto que uma parcela menor do que a totalidade dos precatórios devidos em 27 entrem dentro do arcabouço. Então já é mais uma flexibilização e os precatórios são resultados de despesas muitas vezes primárias e que não foram pagas e que precisam ser pagos dentro da regra, porque senão, se a gente tirar o precatório mais uma vez da regra de despesa, isso significa que a regra de despesa acabou, né? Qualquer gasto pode ser protelado no Brasil, virar um precatório e ficar fora da regra, né? Então, a gente precisa discutir salário mínimo, educação, saúde e, com urgência, como a gente vai fazer para os precatórios entrarem dentro da regra em 2027. Já está tendo, inclusive, essa comissão, né, especial da Câmara dos Deputados analisando aquela proposta que limita o pagamento de precatórios, que inclusive pode ser votado né, a qualquer momento. Então, eu, na verdade, queria até entender exatamente qual seria uma solução mais prática do ponto de vista dos precatórios, Solange, e também, na verdade, discutir exatamente a consolidação do orçamento já para o ano que vem. Eu sei que é um pouco, podia ser até um pouco ingênuo da nossa parte acreditar que o orçamento vai ser apreciado esse ano, né? A gente acompanhou as discussões do orçamento desse ano, que devia ter sido aprovado no ano passado, foi aprovado só esse ano, até isso deu até um respirinho fiscal para a gente, né? E aí eu queria entender exatamente qual é esse desafio da consolidação do orçamento baseando-se no novo arcabouço fiscal e se a gente já tem que começar a pelo menos pensar em, quem sabe, rediscutir essa regra que foi estipulada, né, instituída durante o governo Lula. A verdade é que a questão dos precatórios, ela precisa ser resolvida de uma forma estrutural, né? A verdade é que o governo precisa entender o que que acontece para esses precatórios crescerem dessa forma tão absurda como estão crescendo nos últimos anos. Então, vai ser será que as despesas no Brasil, elas estão bem escritas nas leis? Será que a gente tem que deixar as coisas mais claras? Será que o governo perde na justiça de uma forma, né, talvez sem o uso efetivo de todos os dispositivos para conseguir fazer a defesa, né, da sua tese? Porque não é possível os precatórios continuarem crescendo dessa forma, né? E talvez, né, a gente esteja vendo até um incentivo a precatório, porque quando se cria, né, dificuldades para acessos a benefícios sociais que não estão bem descritos na lei, isso vira precatório. Então, não adianta tentar diminuir os benefícios sociais no Brasil sem fazer um aperto da regra, simplesmente deixando de pagar o benefício, criando fila e criando precatório, porque isso vai virar um problema fiscal nos próximos anos, e já está virando. Então, acho que é preciso organizar as despesas de forma que elas não fiquem tão frágeis em termos de pedidos de entrada na justiça. É preciso que o governo e seus órgãos fiquem atentos ao que está acontecendo no judiciário e, sem dúvida nenhuma, a discussão sobre
indexação, como eu falei, salário mínimo, é urgente, porque em 2027, pela regra do salário mínimo, a gente já vai ter um ganho real de quase 3%, que vai ser o crescimento da economia em 2025, 2,5%, por aí, eu não sei. Então, assim, é um crescimento muito elevado, já não vai caber. Quando o governo for propor o orçamento de 2027, vai usar uma projeção, de crescimento do PIB desse ano que vai ser forte, né? Então, a discussão é para ontem. Agora, não está em debate nada disso no Congresso. A gente está debatendo agora como substituir a alta do IOF para 2026, né? Então, eu acho que vai ser um orçamento de 27, uma proposta, como sempre é no Brasil, muito mais uma proposta que ninguém leva a fé, né? Que depois vai precisar ser totalmente revista em 2026. Você falou dessa vinculação, né, Solange, do salário mínimo com os benefícios sociais, desse aumento real. E aí eu lembro que aqui, inclusive, em entrevista ao CNN Money, o secretário executivo Dario Durigan, né, do Ministério da Fazenda, disse que estava buscando, inclusive, uma solução jurídica para combater principalmente aquelas fraudes do benefício, da concessão do benefício de prestação continuada do BPC, que inclusive já tem um montante ali do ponto de vista de parcela, né, de fatia do orçamento, que chega proporcionalmente muito perto do pago pelo governo de Bolsa Família. Então, essa podia ser uma solução também, do ponto de vista fiscal, para o próximo ano, combater essas fraudes, porque havia, inclusive, essa intenção por parte do Ministério do Planejamento de Simone Tebet, não? Sim, com certeza, né? A ideia era do pente fino, né? A gente escutou tantas vezes ao Uhum. longo dos últimos 2 anos para combater a fraude. Agora, a melhor maneira, é óbvio que fraude sempre vai existir, é preciso combater a fraude, mas é preciso rever o desenho do BPC, porque o BPC, mesmo se não houvesse tanta fraude, o seu crescimento seria muito maior do que o desejável numa sociedade, né, onde um benefício muitas vezes é concedido sem nenhum tipo de contribuição, né? Então, realmente, o BPC, ele inclusive, ele deixa a reforma da Previdência que a gente aprovou em 2017 inócua, porque muitas vezes o BPC, né, muitas vezes não, ele é um benefício que não tem a contrapartida de nenhum tipo de eh, aporte, né, e acaba sendo uma previdência que foi substituída por a previdência que havia o aporte. Então precisa desenhar melhor as regras do PPC, além de fazer, obviamente, o pente fino sério, um combate à fraude sério. O combate à fraude, quando ele não é sério, ele cria mais insegurança jurídica em relação aos futuros precatórios, porque muitas vezes o benefício que não é pago acaba, por motivo de tentativa de diminuir fraude, acaba virando precatório, né? Então, está na hora da gente rediscutir esse benefício social de uma forma bastante séria. Isso seria do ponto de vista político, né? Uma discussão via parlamento, não via judicial? Não, não, via parlamento. Acho que a gente precisa mudar a regra desse desenho de política pública, ele não está sendo efetivo, né? Assim como outros benefícios, né? O abono salarial, o crescimento super forte do auxílio doença no Brasil é algo inexplicável, inclusive do seguro-desemprego, né? A gente está com desemprego no low da nossa série histórica e o seguro-desemprego tem crescido fortemente. Então, será que o desenho dessa política pública está correto? Muito provavelmente não. Com o mercado de trabalho aquecido, as pessoas pedem demissão para conseguir o seguro-desemprego e não assinam a carteira e mesmo quando conseguem emprego, pedindo para ficar na informalidade por alguns meses. Será que isso daí outros países têm desenhos de seguro-desemprego muito mais efetivos que o Brasil? Está na hora de se discutir isso. Então, auxílio-doença, seguro-desemprego, BPC, o próprio Bolsa Família, né? Qual é a regra de saída do Bolsa Família? Como que a gente faz para as pessoas encontrarem emprego e deixarem de receber o Bolsa Família por decisão própria, né? Eu acho que isso é uma agenda muito importante, mas certamente não vai ser tocada antes das eleições. Muitas coisas que a gente precisa discutir exatamente visando
essa arrumação das contas do país e também das perspectivas orçamentárias. Conversei aqui com Solange Surur, que é diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management e também colunista aqui do CNN Money, com quem eu sempre tenho o prazer de dividir tela e bater papo aqui. Muito obrigado. Obrigada e o prazer é todo meu. Até mais.